Oi pessoal, aqui é o Lucas do canal Lucas Tutoriais e hoje eu vou fazer um review sobre esse smartphone aqui. Ele é o Alcatel Pix 4 Colors. Ele é um smartphone simples, bem de entrada mesmo, mas pra, por exemplo, usar o WhatsApp ou olhar algum vídeo no YouTube. Ele é bem basicão, tem uma tela de 4 polegadas e é todo feito em plástico. Então fiquem ligados. A caixa dele é bem simples. Na parte da frente tem o logo da Alcatel em cima, a foto do smartphone no meio. Na parte esquerda da caixa, tem o logo da Alcatel em cima e o nome do aparelho de novo, mais uma foto do aparelho e embaixo algumas informações sobre ele. Tipo dizendo que ele vem com 4 capas de bateria, 8 GB de memória interna, 1 GB de memória RAM e uma câmera traseira de 8 megapixels. Também diz que a tela dele é de 4 polegadas, a câmera de selfie da frente é de 5 megapixels com flash. O processador é um processador de 1.3 GHz quad-core e a internet dele é o 3G. Embaixo da caixa não tem praticamente nada, só em branco mesmo. Na parte esquerda tem só algumas informações dizendo que... na parte direita, no caso, não esquerda. Dizendo que a memória do aparelho pode variar dependendo do seu uso e tal. Na parte de cima da caixa tem só algumas informações dizendo a central de atendimento ao consumidor, o conteúdo que vem dentro da caixa. No caso é o telefone, a bateria, manual, carregador, fone de ouvido e 4 tampas de bateria. Na parte de baixo não tem muito o que mostrar, mas é o código de barra do aparelho e a marca da empresa. Agora o que vem dentro. Para abrir a caixa é simples, tu vai arrebentar o lacrezinho aqui, só puxar aqui do lado. Ó, aí aqui dentro mostra as capas. Aí, a versão metálica vem com uma capa prata, uma capa rosa, uma capa preta e uma capa branca. E o kit colors, que é esse aqui no caso. Foco. Pera aí que o foco se perdeu. Né? O kit colors dele vem com uma capa preta, uma branca, uma vermelha e uma azul. E de início aqui, o aparelho vem normalmente aqui, ó. Ele vem aqui assim. Só como já abri ele faz tempo, não tem como mostrar 100% como é que veio as coisas. Sem falar que o fone de ouvido dele não tem, mas era um fone de ouvido bem simplesinho. Tá, aí abrindo aqui de início, o que vinha na caixa era isso, ó. Vem um papel com algumas informações sobre ele, dizendo como atualizar, restaurar as configurações e tal. Aqui embaixo os números da assistência técnica, eu acho. Vou sugerir. Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Mais um papel com a logo da Alcatel. Só mais umas informações que ninguém vai ler. Aqui é a avaliação da Alcatel no Reclame Aqui. Sei lá porque veio esse papel, acho pra pessoa ver que a empresa não é ruim. Deixa eu ver o que mais. Ah, aqui. Aqui é o manualzinho do aparelho. É um manual bem pequeno. Não tem muita informação, tem mais uns negócios rápidos para te saber como ligar o aparelho, carregar. Aqui é papel de garantia. E embaixo vem as capas. Eu acho as capas dele bem bonitas. Essa aqui é a capa branca. Ela é um branco, como é que posso dizer, fosco, com o logo da Alcatel em relevo. A capa azulzinha. Mesma coisa, ela é um azul fosco com relevo também no logo da Alcatel. E com relevo na marca no modelo do telefone ali embaixo. Essa aqui é a capa que veio com o aparelho. Ele vem dentro da caixa com uma capinha já. Essa aqui é a padrãozinha, a preta. Mesma coisa, fosca com o logo da Alcatel em relevo e o Pix também. E essa aqui é que eu quis colocar nele, a vermelha. Mesma coisa, ó. Alcatel em relevo, Pix em relevo e capa fosca. Já a capa do kit metálico é diferente. A capa, tanto a prata quanto a rosa, o logo da Alcatel ela é só pintada. E com o tempo acho que desgasta e aí sai a tinta e tal.
Aí por isso que eu preferia a versão Colors em vez da versão Metallic. Então vamos para a próxima parte. Esse é o aparelho, ele é bem simplesinho. Tem plástico em todo o corpo e na frente é todo de vidro. Aí aqui em cima temos a câmera frontal de 5 megapixels. Um LED de notificação bem aqui no cantinho que é branco. Não dá pra mudar a cor. O LED flash que é um tom só, não dá pra mudar. Não é 2 tons, é um tom só. O alto-falante que serve tanto para ligação quanto para ouvir música. E temos alguns sensores. Na parte de baixo temos os botões de toque dele. Eles não são retroiluminados, eles só ficam em branco assim. Na parte direita temos o botão de energia, o botão de aumentar e o botão de diminuir o volume. Na parte de trás temos a câmera principal dele de 8 megapixels. O flash LED que também não é de 2 tons, é um tom só. Logo da Alcatel e o logo do modelo do aparelho. Na parte esquerda não tem nada. Aí, na parte de baixo temos a saída para carregador, que é aquela saída convencional USB 2.0. E uma ranhura para remover a tampa da bateria e um microfone bem no cantinho. E na parte de cima é só a saída P2 para fone de ouvido. Agora eu vou falar um pouco sobre a câmera do aparelho. A câmera dele é bem simplesinha. Só tem alguns recursos, tipo aqui em cima. Tu liga e desliga o flash. Ativa o HDR, que pra ele eu acho não funciona muito bem. Modo noturno, que aumenta a iluminação da imagem, mas ao mesmo tempo piora. E aqui para mudar para a câmera frontal. Aqui embaixo tem o Creative Peak, que é tipo um editor de foto. Aí tu tira a foto com ele, aí já vai direto para edição. Realce, que é o modo embelezamento, só que não funciona tão bem, já que a câmera dele é meio ruinzinha. Modo normal, modo panorama e leitor de código QR. Dificilmente tu vê um aparelho com esse recurso de leitor de código QR, mesmo ele sendo simplesinho, até que tem uma ou outra coisa a mais. Aqui embaixo as fotos tiradas recentemente, botão para capturar e botão de gravação. Nossa configuração da câmera dele tem para colocar as informações no GPS. A exposição para te clarear um pouco mais a foto, escurecer um pouco. Tem efeito de cor para mudar a cor para preto e branco, sépia, negativo. O nível de branco, que aqui é para mudar a iluminação da foto. As propriedades da foto, que tá a nitidez, a matiz, a saturação e o brilho tudo no médio, e o contraste. Desculpe pelos ruídos e pelo corte no vídeo, tive que resolver um assunto. Aí continuando. Tem as propriedades da imagem que eu tava mostrando na recém. Anti-oscilação, que eu acho que é para aqueles casos, por exemplo, de você querer gravar a tela de uma TV e tal, aí tem que selecionar entre 50 e 60 GHz. Aí nas opções da câmera, tem o tom de captura, atraso zero do obturador, detecção de sorriso, na detecção de rosto, foto de sorriso, temporizador. Aqui esse aqui de captura, o número é pra, acho que para tipo fazer aquelas capturas de foto seguida, tamanho da imagem. A visualização e o ISO. E na câmera de vídeo, as opções delas são essas: EIS, não sei o que é exatamente, ativar e desativar o microfone, modo de áudio, ter o reunião normal, lapso de tempo e a qualidade do vídeo. Só achei meio bizarrinho a filmagem dele, porque simplesmente o modo em que ele salva os vídeos não é o MP4, é o 3GP. É o primeiro telefone com Android que eu vejo que filma os vídeos em 3GP e não em MP4. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o som dele. Tá, deixa eu ver. Eu coloquei no YouTube, procurei no YouTube umas músicas que não tivesse direito autoral. E achei algumas pra tentar mostrar mais ou menos como é que é o som do aparelho. Não sei se vocês vão conseguir entender mais ou menos, mas o som dele é bem fraquinho, por sinal.
Entrou propaganda. Não apareceu, o telefone travou a propaganda. É bem baixinho o som dele, ó. Não sei se vocês vão conseguir ouvir. Bem baixinho, não tem quase grave, não tem muito volume. E se você for usar um fone de ouvido nele, a saída P2 dele também não é muito boa. Ela é bem basicona. Acho que já deu pra entender. Vamos ver sobre o que mais. Agora eu vou falar da tela dele. A tela dele é bem simplesinha. Ela tem uma resolução de 480 por 800 pixels. Isso dá a ele, no caso como a tela dele é de 4 polegadas, dá uma densidade de 233 ppi. Não é tão ruim, mas não é tão alto também. Tu não vai conseguir enxergar nenhum pixel na tela dele, olhando de longe, só se chegar muito perto a visão da tela. A tela dele é uma tela LCD TFT, que não tem proteção Gorilla Glass, então cuide para não derrubá-lo no chão, pois ele vai, dando umas 2, 3 quedas, ele vai começar a rachar a tela. E o da minha mãe, que ela comprou um igual esse, ela derrubou, rachou a tela e os cantos começaram a falhar e parar de funcionar. Tá, em conectividade, ele tem o Wi-Fi 802.11bGN, Bluetooth 4.0 com A2DP. Tem o USB dele, como eu já falei antes, é um micro USB 2.0. Ele não tem NFC, o GPS dele é só o AGPS. Em sensores, ele só vai ter o acelerômetro e proximidade. Ele tem também rádio FM. Agora eu vou falar um pouco mais sobre o desempenho, o armazenamento e a memória RAM dele. O processador dele é um MediaTek Cortex A7 MT6580M de 1.3 GHz. A GPU dele é uma Mali 400 MP1. Ele tem 1 GB de memória RAM e 8 GB de memória interna. Dá pra rodar um outro jogo, mas é um jogo bem de leve. Eu já consegui rodar o Assault 8 nele, com o gráfico no máximo, só que sem Wi-Fi. Quando eu ativava o Wi-Fi, aí já era. E o jogo não rodava nem acho nem a 25 FPS direito, ficava travando. Mas se for pra jogar um jogo mais basiquinho, tipo Subway Surfers, Angry Birds, essas coisas assim, até dá. Mas o telefone esquenta bastante. Deixa eu ver o que mais. Como eu já falei, a memória dele é 1 GB só de memória RAM. Deixa eu ver. O desempenho dele na memória RAM até que é satisfatório. Mas se, por exemplo, você quiser usar o YouTube com mais algum aplicativo junto, corre o risco de quando tu voltar pro YouTube, o YouTube reiniciar. Mas de resto, como ele é um telefone simplesinho, não é tão ruim. Só não tenta instalar muito aplicativo, que eu comecei a instalar Facebook, WhatsApp, atualizar o YouTube, colocar o Gmail, e o telefone começou a ficar lento. Então se você for usar ele mais para as redes sociais, tenta não colocar muito aplicativo. Senão a memória RAM dele vai bem rapidinho. Ele aceita cartão de memória até 32 GB. Ele tem 2 slots para chip, o chip dele é o micro, se não me falha a memória. Agora eu vou falar um pouco sobre a bateria dele. Bom, a bateria dele não é tão ruim, mas não é boa também. Ela é uma bateria de 1500 mAh. Se tu deixar o aparelho parado, ele dura vários dias a bateria, mas se tu usar, por exemplo, o YouTube e a rede móvel, faz com que a bateria dele dure no mínimo umas 4 horas só, ou até menos. Depende mais da quantidade de brilho que tu usar na tela, já que a tela dele é uma tela LCD. Aí, tecnicamente, toda a imagem preta que aparece continua com a iluminação. Não é tipo aquelas AMOLED que quando aparece uma imagem preta escurece. Aí no caso, se for pra, tipo, dar uma olhada em umas redes sociais lá de vez em quando, deixa eu ver,
analisar alguma coisa, tipo olhar onde está alguma entrega do Mercado Livre, olhar uma coisa do Mercado Livre ali, aqui, não for para usar direto, a bateria dele até que dura bastante. Ouvindo música, simplesmente eu vi que ele gasta uns 4% de bateria, depois a bateria para de gastar. Mesmo usando um fone de ouvido Bluetooth, que eu comprei um fone de ouvido Bluetooth da JBL, pequeno, daí eu uso ele no ônibus quando tô ouvindo pra casa do serviço. Aí, acho que era isso mesmo, agora eu vou falar as considerações finais. Bom, o aparelho é bom, levando em conta a faixa etária do preço dele, que já que ele foi lançado em 2016, faz um tempinho já, até que a taxa de preço dele tá satisfatória. Ele tá em torno de uns 200 a 300 reais. Aí o aparelho é para aquelas pessoas que, por exemplo, querem um aparelho para ligação e tal, mas não abrem mão das redes sociais e tal, nem de olhar um vídeo do YouTube ali ou aqui. Pra quem não quer um telefone muito simplesinho, tipo aqueles feature phone com tecladinho e tal. Se você não quer gastar muito, você pode comprar ele. Mas se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você pode olhar uns modelos mais com preço um pouquinho mais elevado, mas que entregam mais coisas. Tipo, por exemplo, o Moto G5, ou o Moto E, ou o Moto C. Esse tipo de aparelho. Ele é mais pra quem quer um aparelho mais simplesinho, com uma tela menor, pra não chamar atenção, por exemplo, no ônibus, quando tá indo pro serviço, ouvindo música, esse tipo de coisa. Então, eu fico por aqui com o review do Alcatel Pix 4 de 4 polegadas. Até mais!